Olá, seja bem-vindo ao canal Física Fácil. Vamos continuar com a aula de eletrodinâmica. Hoje nós teremos nossa segunda aula. Mas antes de começarmos, eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal. Meu muito obrigado. Agradecer os comentários, as sugestões e dizer que a sua ajuda, a sua participação é muito importante para continuarmos com esse trabalho. Então continue assistindo os vídeos, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento da física. Então vamos iniciar. Como falei na aula anterior, esse é um dos conteúdos que mais cai no Enem. Então nessa aula nós vamos falar sobre resistores, sobre as leis de Ohm e também sobre a potência elétrica. Então essas informações, juntamente com as informações do vídeo anterior, já vai dar para que nós possamos resolver várias questões do Enem. Se você não assistiu o vídeo anterior, você pode acessar o link na descrição desse vídeo e você vai poder ter informações sobre corrente elétrica e tensão elétrica. Então, vamos falar sobre resistores. Então nós temos essa imagem aqui, onde nós temos vários resistores. E o que são resistores? São componentes, dispositivos eletrônicos, cuja função é de transformar energia elétrica em energia térmica. Isso acontece por causa que esse equipamento, esses componentes, eles criam uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Então, se eles criam uma resistência à passagem da corrente elétrica, os elétrons vão passar com mais dificuldade, vão se chocar com os elétrons que compõem esse equipamento. Se chocando com os elétrons, esses elétrons vão vibrar e vai fazer com que a temperatura possa aumentar. Dessa maneira, energia elétrica vai transformar em energia térmica, que é energia que produz calor. Esse efeito dessa transformação é conhecido como efeito Joule. Efeito Joule é quando transforma-se energia elétrica em energia térmica. Vai gravando isso aí. Então aqui nós temos vários tipos de resistores, mas além desses tem outros resistores que são importantes para funcionar certos equipamentos que nós utilizamos no nosso dia a dia em nossas residências, como lâmpada. A lâmpada apresenta um resistor, que é o filamento de tungstênio. Esse filamento, ao passar corrente elétrica, ele é aquecido a uma alta temperatura e ele consegue brilhar iluminando. Só que esse tipo de lâmpada ela já foi abolida, apesar que foi utilizada por muitos anos, ela foi abolida. Sabe por quê? Por causa que ela consumiu uma grande quantidade de energia elétrica e essa grande quantidade de energia elétrica não se transformava totalmente em energia luminosa. A maior parte dessa se transformava em calor, que era para aquecer o filamento para que ele pudesse brilhar. Então havia um desperdício de energia. A eficiência dela era uma eficiência muito baixa, por isso ela foi descartada. Aqui nós temos outros equipamentos que é utilizado essa transformação de energia elétrica e energia térmica para poder funcionar. Uma churrasqueira elétrica, onde nós temos aqui resistores, onde vai impedir a passagem da corrente elétrica, fazendo que a gente possa aquecer e dessa maneira vai cozinhar ou assar os alimentos. Aqui nós temos outro resistor, que na passagem da corrente elétrica ele vai aquecer e esse resistor ele serve para aquecer a água. É um resistor que está no chuveiro elétrico que serve exatamente para aquecer a água. Então ele apresenta uma resistência à passagem da corrente elétrica, fazendo que ele possa esquentar e dessa maneira a água que passa por aqui ela é aquecida e ela vai nos confortar naqueles dias de frio, quando a gente acorda de manhã com preguiça, aquela vontade de não chegar ao banheiro, mas a gente lembra que o nosso banheiro tem chuveiro elétrico, então ele só faz colocar ele na temperatura adequada. Nós temos um banho confortável graças exatamente aos resistores que faz o aquecimento da água. Então, assim como o chuveiro elétrico, a lâmpada, também temos o ferro elétrico, que é outro equipamento que utilizamos na nossa casa, que utiliza a resistência da passagem elétrica para poder aquecer e dessa maneira passar nossas roupas, para que a gente possa andar arrumadinho, sempre bonito, lindo, por aí, para poder chamar a atenção. Qual equipamento que pode medir essa resistência elétrica? É o multímetro. E você pega e mede dessa maneira que é apresentado nessa imagem. A representação do resistor em um circuito elétrico ele é representado dessa maneira. Mas também pode ser representado dessa outra forma. Importante que tanto dessa primeira
maneira ou dessa segunda, a letra que representa a resistência elétrica na passagem da corrente elétrica é a letra R. Agora nós vamos verificar a primeira lei de Ohm. Foi estabelecida pelo grande físico Simon Ohm. E essa lei relaciona a resistência que nós acabamos de ver, a tensão elétrica que foi estudada na aula passada e a corrente elétrica. Então, a relação entre essas três grandezas se dá através da primeira lei de Ohm. Esse é a resistência do condutor, o V é a diferença de potencial, pode ser representado também pela letra U, e o E é a corrente, não aquela corrente de bicicleta, mas sim a corrente elétrica. Aqui nós temos um triângulo onde apresenta essas três grandezas que vai facilitar você utilizar cada uma delas. Então esse triângulo é apresentado com a letra V ou apresentado com a letra U. Então, para a gente utilizar esse triângulo de maneira mais adequada, vamos verificar essa figura ao lado. Se você quiser achar o valor da intensidade da corrente elétrica, você vai pegar aqui o V sobre o R. Então, a intensidade da corrente elétrica vai ser a diferença de potencial sobre a resistência. Se você quiser achar a diferença de potencial, que também é conhecida como tensão, é só verificar o produto da resistência pela corrente elétrica. Multiplicar os dois valores e você vai ter o valor da tensão elétrica. Se você quiser achar a resistência, como já foi apresentado anteriormente, é só você pegar a tensão e dividir pela intensidade da corrente elétrica e você vai ter o valor da resistência. Então, dessa maneira aqui, você pode encontrar qualquer uma das grandezas utilizando a primeira lei de Ohm. Aqui nós temos um circuito que já vimos anteriormente, é um circuito simples, onde nós vamos ter aqui o modelo que é utilizado para o estudo, mas vimos também que a lâmpada funciona como uma resistência. Então, você pode representar a lâmpada através da simbologia da resistência. Aqui nós teremos a fonte geradora para que haja corrente elétrica. Então, corrente elétrica convencional, que será no sentido positivo para o negativo, onde vai passar pela resistência, que é a lâmpada dessa maneira acender. E aqui representamos a tensão pela letra V, mas pode ser representado pela letra U, sem problema nenhum. Vamos verificar uma questão que caiu na Universidade Estadual da Bahia, que diz o seguinte: um resistor ôhmico. Os resistores eles podem ser fixos, onde não vai alterar o valor, ou pode ser variável, como um reostato. Quando você tem um que é fixo, você pode utilizar a primeira lei de Ohm, que é chamada resistor ôhmico, que não vai modificar o valor, que é o caso desse aqui. Então, esse resistor ôhmico, quando submetido a uma diferença de potencial de 40 volts, ele é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 20 amperes. Quando a corrente que atravessa for igual a 4 amperes, a diferença de potencial em volts nos seus terminais será. Então, veja bem, como ele é um resistor ôhmico, o valor dele não vai se alterar. Então, se ele for submetido a uma diferença de potencial de 40 volts, o valor da corrente será igual a 20 amperes. Se ele for atravessado por uma corrente de 4 amperes, nós queremos saber qual o valor da diferença de potencial. Então, primeiramente, vamos verificar qual é a resistência desse resistor. Para achar a resistência, utilizamos aqui a voltagem sobre a corrente elétrica. R vai ser igual a V sobre I, e sabemos que o V é igual a 40 e o I é igual a 20. Então, substituindo, é só dividir e vamos ter o valor da resistência. Não esquecendo que o símbolo para representar a medida da resistência é o ômega, quer dizer 2 ohm. Agora que já sabemos o valor da resistência, vamos utilizar esse valor juntamente com o valor da corrente que nós sabemos para poder encontrar o valor da diferença de potencial, ou seja, o valor de V. Então é só pegar os valores, substituir nos seus devidos lugares e vamos ter o resultado. Então V vai ser igual a R, que é 2, que acabamos de encontrar, e o I que apresenta no problema, que é igual a 4. E multiplicando vamos ter o valor da diferença de potencial, que é igual a 8 volts. Percebeu como é simples de resolver? Essa primeira lei de Ohm ela é muito utilizada para resolver questões de vestibular de algumas universidades que ainda adotam esse modelo, ou questões do Enem, como vamos verificar em nossa terceira aula, que será exatamente destinada a resolver questões do Enem. Então aqui nós temos um modelo de um outro circuito, já com 3 lâmpadas, onde representa 3 resistências, onde por cada uma dessas lâmpadas vai apresentar
uma diferença de potencial, por circuitos separados. Isso a gente vai estudar mais adiante, utilizando a primeira lei de Ohm. Agora vamos verificar uma lei que é muito cobrada no Enem, a segunda lei de Ohm. Para você compreender, vamos lembrar que o R representa o valor da resistência e a medida em Ohm, representado pela letra ômega. Esse Rho, que é uma letra grega, representa a resistividade do material, que é medida em Ohm por metro. Ohm metro. Não é Ohm por metro, não. Se fosse por, seria divisão. É Ohm metro. Então, essa resistividade vai depender de cada material. Cada material vai ter uma determinada resistividade. O L representa o comprimento do material que você está analisando e o A é a área de secção transversal. Como se você pega o material e faz um corte. E aí você vai ter aqui, vai verificar a área, que é representada pela letra A. E a segunda lei é dada por R é igual a Rho vezes L sobre A. Preste bem atenção nessa situação, que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. O que quer dizer isso, professor? Já falamos isso muito em outros vídeos, que é uma coisa bastante cobrada no Enem. Quer dizer, diretamente proporcional, se aumentar o comprimento, vai ter que aumentar a resistência. Proporcionalmente, ou seja, se dobrar o tamanho do comprimento, vai dobrar o tamanho da resistência. Agora, se dobrar o tamanho da área aqui, a resistência vai cair pela metade. Se aqui no caso for 2 vezes esse valor, aqui vai ser R dividido por 2. Isso significa inversamente proporcional. Então aqui nós temos um exemplo bem claro. Então nós temos aqui um fio condutor de comprimento L e a área de secção igual a A. Então apresenta uma resistência R. Se de repente essa área que ela dobrar for 2 vezes o valor anterior, não esquecendo que tem que ser o mesmo material para apresentar a mesma resistência. Então nesse caso aqui, a mesma resistividade, desculpem. Então neste caso aqui, como foi para 2A, então se dobrou resistência inversamente proporcional, então a resistência no caso vai cair pela metade, vai ser R sobre 2. Nessa situação aqui nós temos novamente um condutor de comprimento L, área A e resistência R. Se pegarmos um material idêntico a esse, com o dobro do tamanho, o tamanho 2L, então vai dobrar o valor do comprimento. Se dobrar o valor do comprimento, como é diretamente proporcional à resistência, então a resistência vai dobrar o seu valor, vai equivaler a 2R. Grave isso. Dobrando o valor do comprimento, dobra o valor da resistência. Triplicando, triplica o valor. Se a área dobrar o valor, então a resistência vai cair pela metade. Isso aqui são alguns valores de resistividade de alguns materiais, como cobre, alumínio, bismuto, prata, níquel. Você pode verificar essa tabela em muitos livros que nós temos aí, também em páginas da internet que você pode analisar. Essa resistividade a 20 graus Celsius. Agora, uma coisa importante que você tem que saber para resolver os problemas é potência elétrica. A potência, nós sabemos que é o trabalho realizado em relação a determinado tempo. Quando você realiza o trabalho em determinado tempo, você tem potência. Quanto mais rápido você realizar o trabalho, maior será a potência. Quando você trabalha com energia elétrica vai ser, no caso, a energia que é utilizada pelo equipamento em um determinado tempo. Aí você vai poder verificar a potência. Então, a potência de uma lâmpada vai ser a energia que ela vai consumir em um determinado tempo. Então, podemos verificar que nos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformado em outro tipo de energia por unidade de tempo. Ou seja, a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Eu falei anteriormente que as lâmpadas incandescentes elas foram abolidas. Por que elas foram abolidas? Porque elas tinham pouca eficiência, já que a maior parte da energia elétrica não é transformada em energia luminosa, mas sim em energia térmica na forma de calor. E dessa energia térmica não servia para clarear o ambiente. Tanto é que foi verificado que uma lâmpada fluorescente de 12 volts equivalia a uma lâmpada incandescente de 12 watts equivalia a uma lâmpada fluorescente de 60 watts. Ou seja, consumia muito mais energia e tinha a mesma claridade de uma de 12 watts.
era consumia 5 vezes a menos. Então não é interessante você utilizar mais esse tipo de lâmpada. Então a potência elétrica, deduzindo os valores, você vai encontrar essa relação, que a potência elétrica é igual à tensão elétrica multiplicado pela corrente, ou seja, o produto da tensão pela corrente. Mas sabemos que lá da primeira lei de Ohm, que a tensão vai ser igual ao produto da resistência pela corrente elétrica. Então você tira esse U daqui e coloca esse valor no lugar do U. E aí você vai substituindo esse valor aqui. Então você vai ter aqui R vezes I, que vai ser R vezes I ao quadrado. Uma nova relação para a potência. E vimos lá da primeira lei de Ohm que a corrente elétrica é igual à tensão elétrica sobre a resistência. Então, se você tira daqui o I e coloca U sobre R, vai ficar U vezes U sobre R, que vai ser U ao quadrado sobre R. Então, você vai ter essas três relações para achar a potência elétrica dissipada, ou seja, aquela potência vai transformar. Potência elétrica dissipada significa que vai ser aquela potência que vai indicar a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia. Seja para acender uma lâmpada, seja para funcionar um ventilador, seja para aquecer um ferro elétrico, seja para aquecer a água de um chuveiro elétrico. Todos os equipamentos aí utilizam a energia elétrica e eles têm uma determinada potência. De acordo com sua potência, vai consumir uma quantidade de energia. Então, para saber, você vai utilizar essas três relações para verificar a potência. Produto de U vezes I, o produto de R vezes I ao quadrado, e aqui a divisão entre U ao quadrado sobre R. Não esquecendo que potência é energia sobre o tempo. E a unidade de potência que vai ser utilizada será o watt. Todas essas informações aí serão importantes para a gente poder resolver as questões do Enem, que será motivo da nossa próxima aula. Só para finalizar aqui, nós vamos ter que o cálculo da energia elétrica, para você calcular a energia elétrica que é consumida, você vai verificar aqui a potência do equipamento e multiplicar pelo tempo que ele está ligado, para saber qual a energia elétrica foi consumida por uma lâmpada, verificar qual a potência da lâmpada, multiplicar pelo tempo que ela foi ligada. Sendo que a energia elétrica ela vai ser medida em joule ou pode ser medida em quilowatt-hora. Não é quilowatt por hora, é quilowatt-hora, como está no estador de energia aqui no caso é mandar para nossa casa para poder cobrar um determinado valor pelo consumo que nós temos da rede elétrica. Aqui a potência medida em watt e ΔT é o intervalo de tempo, que nesse caso é medido em segundo. Quando a energia elétrica é medida em kWh, então a potência é medida em kW e o tempo é medido em hora. Então essa é a nossa aula. Não esqueça de continuar assistindo, porque o nosso próximo vídeo nós vamos apenas resolver questões do Enem. Será destinado para resolver várias questões do Enem, utilizando esse conteúdo que abordamos no nosso primeiro vídeo e nesse segundo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês. Continue assistindo, compartilhe com seus colegas e até a nossa próxima aula.